Opa pessoal, aqui quem está falando é o Gustavo. Nós vamos começar agora uma nova série, onde nós vamos falar um pouco de como transformar os estudos ambientais através do geoprocessamento. E para o primeiro vídeo nós vamos começar a falar um pouco sobre os mapas, sobre como essa ferramenta vai elevar o seu estudo, o nível do seu estudo de forma assim extraordinária. Você vai conseguir, de fato, entregar uma informação muito mais precisa e muito mais bem elaborada através dessa ferramenta. Por que você está falando isso, Gustavo? Porque muitas vezes a gente pensa no mapa como simplesmente um desenho, uma representação, ou talvez alguma obrigatoriedade dos estudos. Mas, quando você começar a pensar diferente sobre o que é um mapa, sobre o que ele pode apresentar, levar e como isso pode transformar os seus dados, o seu estudo, você vai começar a perceber a importância de saber elaborar um mapa bem feito. Tá bom, pessoal? Vamos comigo que vocês vão aprender um pouquinho hoje. Não estranhe que eu vou estar com uma roupa diferente dessa que eu estou aqui, porque essa foi uma aula que eu gravei anteriormente, mas que eu achei importantíssima para a gente poder iniciar essa série que nós estamos tendo aqui agora no nosso canal. Tá bom? Um abraço, tamo junto e vamos em frente. Você, consultor ambiental, já parou para pensar o que é um mapa? Você já se perguntou, mas eu estou perguntando para você na prática. Não quero conceito técnico, teórico, não que não seja importante, mas quero que você me diga aí, como que você pensa e entende o que é um mapa, qual que é a sua importância, para que ele serve, onde vivem, o que comem, o que serve, o que é esse mapa? Você já parou para analisar isso? Eu acredito que muitos consultores ainda não conseguiram entender, ou talvez nunca pararam para pensar nessa importância. E eu quero hoje, nesse vídeo, mostrar para você como você vai elevar o nível dos seus estudos através dessa ferramenta importantíssima que é o mapa. Tá certo? Porque hoje a gente vê o mapa de forma um pouco mais burocrática, talvez pensando como um documento obrigatório em alguns tipos de estudos, onde a gente se sente muitas vezes obrigado e não entende como sendo uma ferramenta primordial para a execução de um serviço bem feito. Então, eu acredito que talvez você nunca parou para pensar naquilo que eu vou te mostrar hoje. Então, vem comigo aqui que eu vou te mostrar primeiro alguns exemplos. Vamos dar uma olhada? Olhando para essa planilha, o que vocês me dizem? Que informações nós temos aqui? Na realidade, nós temos dados aqui. É uma planilha onde a gente tem uma informação de tipo de material de solo, que pode ser extraído do solo, né? Argila, areia, outra região de areia, um cascalho, pedra, saber o que. Um par de coordenadas de cada uma dessas áreas e uma distância aproximada em quilômetros de uma possível obra. Me diga o que você consegue extrair dessa informação olhando só essa tabela. Será que é possível a gente ter uma visão um pouco mais ampla daquilo que essa tabela mostra, lendo somente essa tabela? Será que é possível a gente analisar o contexto desses dados que existem aqui, somente olhando essa tabela? Eu confesso para vocês que eu acho difícil. Então vamos pensar junto aqui como seria essa informação estruturada em um mapa de localização com elementos cartográficos e algumas informações que são importantes para a gente contextualizar toda essa situação. Vamos ver comigo agora essa mesma informação aqui, exatamente a mesma, mas agora representada de uma outra maneira. Olha aqui. A gente tem aqui agora
aquela mesma tabela. Estão percebendo aqui, ó? É a mesma tabela, é idêntica. É a mesma tabela idêntica àquela, olha. Ela está aqui. Mas além dessa tabela, a gente tem alguma coisinha a mais. Olha o que a gente tem. Vamos ler a nossa legenda primeiro? Dentro da nossa legenda, a gente tem aqui uma informação de pontos de travessias de ferroviárias. A gente tem o ponto onde está a localização da ocorrência de areia, de argila e cascalho, CBUQ e pedra. A gente tem a representação das ferrovias que estão na região. E a gente tem a representação das rodovias, os logradouros, a hidrografia e também o município aqui, a sede municipal. Então vamos parar para entender aqui a diferença da gente ler somente essa tabela e a gente conseguir visualizar esse mapa aqui. Eu consigo aqui, pessoal, perceber que essa região onde tem CBUQ, ele está relativamente próximo de alguns cursos d'água. E ao mesmo tempo ele está bem distante aqui da sede municipal. Quando a gente lê somente um número, parece bobo, parece somente um número. Mas quando a gente olha isso de forma espacializada, onde a gente contextualiza com outros elementos visuais que possam nos ajudar, inclusive na tomada de decisão, isso gera uma transformação daquele dado em uma informação real. Outra situação, olha, eu consigo perceber que a região de argila e cascalho está próxima de um curso hídrico, está relativamente próximo à ferrovia e está dentro da cidade, no meio aqui da zona urbana. Inclusive, alguns logradouros até passam próximo à região onde tem a ocorrência de cascalho e argila. Ah, Gustavo, isso é bobo. Ah, não sei se isso aqui não tem tanta relevância. Dependendo do estudo que você está fazendo, isso aqui tem uma relevância enorme. Isso aqui não é só um documento que muitas vezes pode ser obrigatório ou não, mas isso aqui é fonte de informação e de análise para tomada de resultados. Então pessoal, esse aqui é só um exemplo que eu quero dar para vocês inicial. Vamos ver um outro exemplo? Às vezes vocês estão parando, ah, Gustavo, isso aí está muito bobo. Eu acho que isso aqui não é tão importante assim, não fez muita diferença isso para mim. Então vamos para o segundo exemplo. Então, pessoal, a gente abrindo aqui, isso aqui é uma planilha de um estudo de supressão vegetal, onde foi primeiramente mapeada essas feições, foi identificado esses elementos dentro da área de estudo e foi gerada essa tabela de áreas. Mas para pensar comigo. O que está trazendo para você de informação essa tabela? Eu só sei as áreas. Aqui eu tenho algumas informações muito literais, frias. Agora vamos ver essa mesma informação em um mapa. Vamos pegar aqui, ó, talhão 42, 43. Opa! Eu tenho aqui as mesmas informações, olha. Dentro eu tenho essa informação de tabela que eu consigo constatar e visualizar essas áreas. Eu consigo ver o formato, a geometria, como ela alcança as áreas de vegetação e como não alcança, a distância que está do próximo fragmento de vegetação, se de fato ela está em área de APP mesmo ou não, como está informado na tabela. Eu consigo ver, inclusive se eu quiser medir essa distância, caso seja um mapa impresso, exato da rodovia para essa área. A gente sabe que aqui está dentro, está após a faixa de domínio da rodovia, mas eu conseguiria mensurar isso se fosse possível. Eu consigo ver o contexto da região que ela está inserida. A gente vê
claramente que é uma área de agricultura. E poderia aqui fazer N análises dessa informação. Então, pessoal, o que eu estou querendo trazer para vocês aqui nessa explicação bem rápida, esses dois exemplos que trazem um contexto maior. O mapa não é simplesmente um desenho. O mapa é a transformação do seu dado, pode ser tabular. Eu citei dois exemplos de tabela, mas pode ser um dado tabular, ele pode ser uma lista de coordenadas, ele pode ser uma imagem de satélite crua, sem nenhum tipo de tratamento. Ele pode ser simplesmente um desenho sem nenhum contexto. Mas quando a gente estrutura todos esses dados dentro de um layout, inserindo informações relevantes dentro do contexto da região, dados cartográficos, elementos também de tabela que traga uma relação a isso, uma legenda bem feita, eu consigo ver de forma muito mais clara aquele dado que eu coletei ou que foi fornecido a mim. Então comece a pensar que o mapa não é simplesmente um desenho, mas sim uma representação real e uma espacialização e transformação de um dado frio em algo muito mais palpável e visual. Conforme for a exigência do estudo, a gente poderia simplesmente entregar isso daqui. Talvez o estudo não exigisse uma elaboração de mapa. Eu poderia entregar só uma tabela assim. Eu mapeei as áreas, fiz um cálculo de área aqui, dimensionei onde está dentro de app, onde está fora. E eu entrego isso daqui condizendo com a realidade. Mas você já parou para pensar? Quando você elabora um estudo desse e entrega algo com esse padrão de qualidade, como o seu estudo vai subir alguns degraus dentro de um rol de estudos completos, estudos mais, como a gente pode dizer, de alto nível. Então a gente tem que começar a pensar, nós como consultores, vocês aí estão me ouvindo, como consultores, principalmente na área ambiental, comecem a tratar os mapas, a elaboração deles como uma ferramenta de transformação que vai elevar o nível dos seus estudos. E quando eu falo de um mapa, é algo com uma estrutura bem feita. Eu não estou falando de um simples croquis, uma imagem, um print do Google Earth, não. Eu estou dizendo um documento, um produto cartográfico de qualidade, bem estruturado, em cima das regras cartográficas, de uma definição de sistema de referência correto, de uma grade de coordenadas que está de fato condizente com a realidade. Então é isso que eu digo quando eu trago isso para vocês. Eu quero mostrar para vocês aqui na prática, eu quero fazer junto com vocês um mapa em um outro contexto, um pouquinho fora do meio ambiente. Nós vamos fazer uma práticazinha aqui bem rápida, onde eu vou mostrar para vocês como uma tabela simples e fria um mapa pode transformar uma tabela simples e fria de uma informação em algo de grande relevância e de alto nível, que vai mostrar como você pode transformar os seus estudos. Vamos lá? Vou fechar. Eu estou com o meu ArcGIS aberto e o meu ArcCatalog aberto. Nós vamos trabalhar com essa informação. Vamos lá.
eu tenho aqui uma lista, uma tabela, onde eu tenho uma informação de alguns talhões de uma fazenda, a data da coleta, eu tenho a latitude, a coordenada, e uma outra coordenada, a longitude, referente a esse ponto de coleta. E aqui eu tenho algumas informações de monitoramento de praga na cultura da soja. O que isso daqui diz para você, olhando só isso daqui? Talvez só onde que um ponto talvez esteja mais infestado que outro. Mas você já parou para pensar que eu poderia identificar isso em um mapa e mostrar também as regiões próximas a esse ponto, onde, como elas podem estar infectadas, utilizando um algoritmo, uma ferramenta que faça isso para mim. Eu mostrei exemplos mais simples anteriormente, agora nós vamos fazer um pouquinho mais complexo, mas que vai gerar um mapa maravilhoso. Vamos lá? Minha tabela já está totalmente estruturada para poder eu converter esses pontos. Então eu vou aqui no meu Arc Catalog, eu vou localizar essa pasta, onde está a minha tabela, que é esse arquivo aqui no formato CSV, poderia ser um arquivo Excel, um arquivo TXT, tanto faz, desde que ele esteja com essa estrutura de linha e coluna dessa maneira. Eu vou clicar com o botão direito e eu vou criar em Create Feature Class através de uma coordenada de uma tabela XY. Aqui, se a sua tabela já estiver estruturada de forma correta, ele já vai reconhecer automaticamente a coluna que corresponde à coordenada X, que no caso é a coluna de longitude sempre, e aonde reconhece a coordenada Y, que é a de latitude. Nesse caso, a coordenada Z, que seria a altitude, para a gente não importa, não tem a mínima relevância para esse caso, e também a gente nem tem essa informação na tabela. Então, a gente mantém aqui none, sem nenhuma informação selecionada. Nós vamos definir o nosso tema de referência. Percebe-se aqui que são coordenadas geográficas, ela está numa estrutura de grau decimal. Então vamos selecionar siglas 2000, coordenadas geográficas, dar um OK. E vou dar um diretório para esse arquivo. Chamei de pontos, eu vou dar um OK e já foi. Estou com o meu ArcGIS aberto, eu vou adicionar esses pontos. Aqui no meu ArcGIS, basta eu arrastar o shape, já apareceu os meus pontos aqui. Eu vou adicionar nesse caso aqui também os limites dessa fazenda, que tem como nome Santa Rita. Por acaso são 2 pivôs, por isso que ele está redondinho assim. E eu vou começar a formatar o layout do meu mapa. Vocês vão ver que parece difícil, mas não é. Para eu fazer essa formatação, primeiro eu vou organizar aqui a representação desses dois elementos. Eu vou tirar o preenchimento dos pivôs, clicando aqui em cima do quadrado onde tem o desenho. Vou clicar aqui onde está colorido e vou colocar no color para retirar o preenchimento. Vou aumentar a minha espessura da linha para 1 e vou mudar a cor do contorno para preto, para dar um destaque maior. Nos pontos, eu pessoalmente gosto de usar a cor amarela, ela sempre destaca bem. E eu vou colocar o tamanho deles como 8. Parece grande aqui, gente, mas fica tranquilo que quando for pro layout, ele vai estar bem representado com esse tamanho. Tá ok? Eu vou agora abrir a minha tabela de atributos dos meus pontos para verificar se eu tenho uma informação aqui, ó.
de sequência desses pontos. Existe o ID que é criado quando a gente cria esse shape, porém o ID ele começa do zero e dentro da minha sequência não tem ponto zero, então eu vou renomear esses pontos. Eu vou clicar no meu editor, vou mandar editar e aqui eu vou nomear mesmo de 1 até 13, até 15, que são a quantidade de pontos. 0, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, 15. Vou conferir se as informações da tabela vieram de forma correta. Está preenchida corretamente. Vou finalizar essa edição. E vamos lá. A gente já pode ir para o layout, ou a gente pode processar aqui antes, não tem problema, não faz diferença nesse caso. Eu gosto de processar já com o layout pronto, porque eu já visualizo o mapa final. Então, como que a gente faz? Nós vamos aqui para o Layout View. Chegando aqui, pessoal, nós vamos fazer uma configuração dessa página. Em File, Page and Print Setup, eu vou escolher aqui um modelo de impressão para configurar. Como que eu utilizo? Eu sugiro utilizar um gerador de PDF, como o Cut PDF é um bom e é gratuito, ou o Adobe PDF, caso você disponha dessa ferramenta que é licenciada. Vamos utilizar o Cut PDF, que ele é gratuito, e eu gosto bastante da utilização dele. Eu pessoalmente, pessoal, gosto sempre de mapas na horizontal. Eu acho que preenche melhor o espaço e fica mais apresentável, mas isso não impede que você faça ele na vertical como está aqui. Nós vamos descer e vou utilizar na horizontal. Eu vou clicar aqui em Landscape. Eu posso ajustar isso daqui manual, mas eu vou ajustar ele automático. Vou selecionar o tamanho do meu papel, que é A4. Vou dar um OK. Pronto. Já tenho aqui o meu data frame centralizado dentro da folha. Eu vou agora fazer o primeiro ajuste do meu data frame. Basta eu arrastar e colocar aqui do lado. Eu gosto de colocar algumas bordas dentro do meu mapa, mais por uma questão estética do que uma exigência dentro dos padrões cartográficos. Eu criei um polígono e eu estou desenhando ele em todo o mapa. Feito isso, eu vou diminuir um pouco aqui o meu data frame. Depois eu vou colocar isso bem padronizado, pode ficar tranquilo, só para começar o nosso layout. Eu vou definir aqui agora o meu espaço desses layouts. Eu vou dar um zoom e a partir da minha régua eu utilizo aqui quantos espaços eu vou ter entre o meu data frame e o meu contorno do meu mapa. Vamos colocar aqui, vamos pensar em 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 espaços eu acho que é suficiente. Então eu vou vir aqui, vou ajustar aqui, e esse eu ajusto aqui. Eu vou fazer isso em todos. Um, dois, três, 4 antes do final da régua. Então eu venho aqui. Um, dois, três, 4, 5, 6. Seria até aqui. Ah, Gustavo, eu vou precisar fazer isso assim certinho.
Não, isso é mais uma questão de estética. Eu gosto de simetria dentro do meu mapa e essa ferramenta das réguas aqui do layout me auxilia a fazer isso. Vamos fazer de cá também. Pronto. Agora nós vamos fazer aqui, vou dar um zoom para poder encaixar aqui dentro de todo o layout. Vamos fazer o processamento agora e a gente finaliza o layout por último. Eu vou utilizar essa ferramenta Geostatistical Analyst, porque ela me deixa um pouco menos engessado o método de interpolação que eu vou utilizar. Eu vou utilizar o Geostatistical Wizard. Eu vou selecionar aqui o inverso da distância, que é o interpolador que eu vou utilizar aqui e que modela bastante precisamente essa informação. Não preciso usar um interpolador um pouco mais complexo, como a Krigage, por exemplo. Não tem necessidade para essa aplicação. O inverso da distância já resolve bastante. Vou selecionar aqui quais os pontos eu quero interpolar e vou escolher o meu elemento. Eu vou escolher, por exemplo, esse elemento aqui, que tem esse nome bem diferente. Chama Spodoptera. É um tipo de mariposa, se não me engano, que assola a cultura da soja. Feito isso, eu vou dar um Next. Aqui eu vejo a dispersão dos pontos e como a análise desses pontos a partir do valor que existe na tabela e da sua posição, ele vai distribuir essa informação ao longo deles. Como que a interpolação está entendendo? Aqui eu tenho todos os dados dessa interpolação, a quantidade mínima e máxima de pontos. Se eu der um Next, aqui eu vejo a minha matriz de erros. Eu tenho 2 pontos aqui. Vocês podem ver que está trazendo um erro um pouco maior, que é o ponto 11 e o ponto 12. Por que está acontecendo isso? Provavelmente porque esses pontos eles estão no mesmo lugar praticamente. Vou mostrar para vocês depois. Isso está trazendo uma confusão na interpolação porque eles têm informações provavelmente próximas, mas estão exatamente no mesmo lugar praticamente. Isso está induzindo a um erro, mas é um erro que não vai ter uma interferência grande no nosso resultado. Então a gente pode finalizar. Finalizando, ele me deu algumas informações a mais, que foi só como se fosse um relatório da interpolação. Vou dar OK. Se a gente vir aqui no ponto 12, ponto 11, vamos desligar primeiro aqui. Aliás, é o ponto 12 e o ponto 13, né? Tá vendo onde eles estão aqui? Como eu disse, um em cima do outro. Isso daqui estava trazendo uma informação talvez equivocada pelo interpolador, mas que não vai influenciar no resultado dessa interpolação. Feito isso, a gente percebe que ele não completa toda a área de estudo nossa, porque o interpolador se limita à posição dos pontos interpolados. Então a gente vai utilizar uma ferramenta onde nós vamos extrapolar isso
a partir do mesmo método para que ele possa atingir toda a área de estudo nossa. Clicando 2 vezes em cima do nome, a gente tem uma função que chama Extend, onde eu posso escolher até onde ele pode ir. Eu vou selecionar o shape do limite. Perceberam que ele interpolou usando a mesma continuidade, o mesmo critério de interpolação, mas agora eu extrapolei um pouco para a área de estudo. Feito isso, eu vou aqui abrir meu Arc Toolbox. Eu vou fazer, antes disso, aliás, eu vou exportar, porque isso daqui que o GeoStatistical gera é como se fosse um arquivo temporário. Ele não está em nenhum diretório, ele só está aqui no ArcGIS. Então eu preciso transformar isso em um arquivo raster. Basta eu clicar no botão direito, Data Export to Raster, e eu vou exportar esse raster. Eu vou chamar ele de raster mesmo. Posso desligar esse. Ele está aqui agora, pessoal. Eu preciso só de recortar em cima da minha área de estudo, porque eu não quero essas bordas que estão sobrando. Eu vou buscar aqui o conjunto de ferramentas do Special Analyst. Vou Extraction by Mask. Vou selecionar o meu raster e a minha máscara. Pessoal, eu estou passando um pouquinho rápido porque nesse episódio o foco nosso não é entender o Special Analyst, não é entender o Geostatistical Analyst, não é entender o que é interpolação, é mostrar para vocês a transformação do que uma tabela pode ocorrer a partir de um mapa. Ok? Então eu vou passar talvez um pouco mais rápido para a gente conseguir chegar no nosso resultado. Um raster recorte. Vou dar um OK. Pronto, eu já tenho meu arquivo interpolado, ele está aqui em tons de cinza. Eu vou agora classificar ele. Eu vou escolher uma quantidade de classes X, eu vou escolher 6 classes, eu não vou trazer uma classificação específica, eu vou manter a classificação natural que o ArcGIS define. Vou escolher aqui uma paleta de cores, vai ser essa daqui, e vou dar um OK. Olha, olhando aqui a gente percebe uma coisa, a gente tem um pouco, esse raster está pixelado, como a gente gosta de falar. O formato do pixel está quadradinho e visualmente não é agradável, então a gente vai fazer um pequeno ajuste no modo de representação dele. Nós vamos escolher um método bilinear, que é informação contínua. Não vai ter essa quebra da informação e vai deixar mais agradável a visualização. Olha a diferença? Então a gente tem aqui o nosso dado interpolado. Eu vou agora inserir o restante do meu layout. Vou fazer até de forma um pouco mais acelerada, pessoal, para que a gente possa chegar ao final e ver como um mapa pode elevar o nível dos seus estudos. Pronto, eu vou diminuir essa área aqui. Eu vou criar aqui agora um novo data frame para apresentar um mapa de localização para representação para preencher como elemento de layout ali. Vamos vir aqui, onde, certo, data frame.
aqui, que é esse data frame, nós vamos inserir um mapa do estado de Goiás, que é essa formatação fica a critério de vocês, pessoal. Não se apeguem a isso não, tá bom? Como eu faço, cada técnico tem o seu modelo de layout que lhe agrada mais. Esse aqui é o que me agrada mais. Eu vou colocar aqui o município, a propriedade, aumentar aqui, dar uma estourada no limite para poder ter um destaque maior no meu mapa de localização. Inserir a minha legenda. Eu não vou alterar ali, porque eu gosto de alterar aqui no final, porque ele ajusta tudo de uma vez. Esse é o formato que eu gosto, também como eu disse, fica a critério de cada um. Vou converter isso em gráficos para que eu possa editar os nomes como eu quero. Eu vou diminuir só um pouquinho essa fonte, que eu estou achando muito exagerada. Vou agrupar tudo novamente. Eu vou trazer para cá. Vou diminuir um pouco. Posicioná-la mais ao centro. E vou trazer mais uma caixa aqui. E aqui embaixo vai ser as informações do meu carimbo. Onde eu vou colocar aqui proprietário.
Vamos finalizar agora colocando o título do nosso mapa. Mapa. De monitoramento. E a gente finaliza aqui agora com o nosso grid. Como eu disse, pessoal, não se preocupem com o que eu estou fazendo muito rápido, porque agora não é o foco dessa aula mostrar para vocês como faz. Nós vamos ter outras oportunidades onde eu vou mostrar de forma mais pausada essa informação. Eu quero mostrar para vocês é somente o nosso resultado final. Temos a nossa grade de coordenadas e eu vou inserir os demais elementos de layout final. Nosso norte, pode escolher o que você quiser. Escolher aquele que te agrada mais também. E por último, nossa escala. Então, vamos formatar essa escala, colocar em metros. Eu vou diminuir um pouco essas subdivisões. Tá aí. Nós finalizamos o nosso mapa. Esse carimbo aqui também foi bem simples, não é algo muito elaborado. A gente pode fazer um pouco mais detalhado, mas como eu disse, a ideia é nós representarmos aquela tabela de uma maneira diferente. Agora me diz você, se isso daqui nós fizemos não traz não eleva o nível de um trabalho apresentado maior do que simplesmente uma tabela nua e crua como essa daqui. Com essa informação aqui a gente consegue visualizar o que aquela informação da tabela está representando dentro dessa área. Então, pessoal, hoje eu quis mostrar isso para vocês. Então comecem a pensar o quanto essa ferramenta pode transformar o seu estudo. Comecem a entender que ela é um mecanismo de transformação dos seus projetos e dos seus estudos. Não é meramente uma ilustração, não é meramente uma obrigatoriedade. Comecem a pensar assim que vocês vão ver como a vida de vocês vai mudar e vocês vão começar a apresentar um trabalho de muito mais qualidade. Tá certo? Um abraço, até a próxima. Me siga nas redes sociais, siga o meu Instagram, o meu Facebook, se inscreva no canal se você não está inscrito aqui. Nós vamos ter pelo menos 2 vídeos desses por semana, trazendo novos conteúdos, novas sacadas nesse segmento gel e algo que talvez você nunca parou para pensar. Você, consultor ambiental. Tá ok? Um abraço, até a próxima.
Opa pessoal, estou aqui de volta. Então, o que vocês acharam? Trouxe uma novidade para vocês. Quero que vocês comentem aqui embaixo do vídeo. Compartilhem com pessoas que vocês acham que pode agregar essa informação. E vamos junto nessa série que tem muito mais coisa que nós vamos desmistificar, desvendar ao longo dessa semana sobre o geoprocessamento, sobre os estudos ambientais, que é o nosso foco aqui nessa série, tá bom? Um abraço, me siga nas redes sociais, se inscreva nesse canal, compartilhe, comente. Eu quero ver vocês dúvidas sobre o que foi falado para que nós possamos aqui desenvolver novos conteúdos trazendo aquilo que vocês estão buscando entender. Ok? Um abraço e até a próxima.